Olá, boa noite, bem-vindo e bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Conversa Atrevida. Hoje nós vamos conversar um pouco com o Padre Júlio e ele vai refletir conosco sobre Maria Santíssima e os seus diversos títulos. Como tema inicial, como tema de provocação, a gente colocou Maria Santíssima, muitos títulos, uma única Senhora. Então ele vai tentar mostrar para a gente o motivo pelo qual Nossa Senhora, Mãe de Jesus, tem tantos títulos. Maria é conhecida por muitos títulos diferentes. Todos esses títulos se referem à mesma pessoa, chamada Maria. É a mesma Nossa Senhora, a Mãe de Jesus Cristo, no Novo Testamento, e são utilizados vários nomes pelos católicos romanos, ortodoxos, orientais, orientais ortodoxos e alguns anglicanos. Muitos dos títulos dados a Maria são dogmática na natureza, outros são poéticas ou de forma alegórica e têm o estatuto de menor ou nenhum canônico, mas que fazem parte dessa piedade popular através de seus diferentes graus de aceitação do título. E existe também aqueles títulos que se referem a representações de Maria na história da arte. Alguns títulos cresceram especialmente porque eles estavam localizados em determinadas áreas geográficas, áreas culturais e, por exemplo, através da veneração de diversos ícones específicos. Então nós vamos iniciar chamando o Padre Júlio, que já está disponível para conversar conosco. Aguardando o Padre Júlio aceitar o convite para iniciarmos esse nosso bate-papo. Olá, caríssimo, boa noite. Boa noite, meu amigo. Como é que vai? Tudo bom? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, é verdade. Nos encontramos há meses, sei lá que ano, talvez uns 2 anos, hein? Em Belo Horizonte, né? Coisa Aham. boa. E aí, Aldo, É, você com essa conversa atrevida tem feito sucesso, não? a gente tem tentado conversar um pouco para esclarecer sobre diversos temas. E hoje, como é Muito um dia interessante. especial para os católicos, é, se não tivesse a pandemia, eu acredito que em Fátima estaria abarrotado de pessoas. Sim, Além do mais, não só lá, mas em várias partes do mundo, alguns títulos de Nossa Senhora são muito bem venerados e representados. E aí dá margem para a gente conversar um pouco sobre isso, esclarecer, porque da mesma forma que existe devoção, existem muitas pessoas atrapalhadas e com muitas dúvidas. E às vezes essas devoções, elas não são tão sadias assim, porque a gente vai tentar esmiuçar esses detalhes. Mas, para quem está aqui conosco, o Padre Júlio, ele é doutor em teologia. Eu agradeço mais uma vez o convite por, por disponibilizar o tempo e o conhecimento conosco. que bom, é uma alegria. Sempre é uma alegria estarmos juntos e partilharmos. Esse é um dia bonito, Nossa Senhora de Fátima. Já estou vindo de 2 missas e expressão muito bonita, muito genuína do povo em torno desta devoção. Então, eu acho que é legal a tua provocação, Aldo, no sentido de que a gente precisa mesmo purificar diversas coisas, porque senão a gente acaba sendo trinitários naquilo que é dito, mas na prática a gente acaba confundindo isso, o lugar de Maria, e tipo colocando Maria como fosse a quarta pessoa da Trindade, e não é. Ela tem o seu lugar extremamente singular, especial, mas Maria não é a quarta pessoa da Trindade, né? Então isso é muito interessante. E para a gente começar esse nosso bate-papo, um dos primeiros títulos de Nossa Senhora, a gente percebe que é o de Virgem Maria. O que exatamente quer dizer esse título de Virgem Maria? Isso causa muita Muito, confusão e muitas pessoas, inclusive, deixam de entender a devoção mariana
por causa do próprio título Virgem Maria. O que é que o senhor me Muito bem. diz? Bem, então, a virgindade, dentro da tradição bíblica, ela está ligado muito à pureza. Então, esse título de Maria Virgem é um título muito aplicado a Maria, com muita propriedade, porque nós estamos falando dessa condição existencial, dessa condição espiritual, que é essa dimensão de pureza, de virgindade, de toda de Deus, e casta nesse sentido. São termos correlatos que a própria tradição mariana cunhou, bebendo da tradição bíblica. Então, virgindade, castidade, pureza, e nesse sentido. E é bom lembrar que, de um modo muito específico, o tema virgindade de Maria está ligado também à própria concepção a própria concepção de Jesus. Maria, aqui não é interessante a gente especular certas coisas, mas é interessante dizer que Maria permanece virgem mesmo diante de toda relação com José. Então, diante da sua missão, a própria teologia da igreja, a própria tradição mariana nos ajuda a compreender que ela permanece virgem, ela permanece como toda consagrada. Se a gente for olhar bem a figura de José, o modo como Deus vai conduzindo as coisas para que José acolha essa missão, que é extremamente singular e especial, faz com que esse casal viva, de uma certa forma, uma integridade. Está ligado à própria concepção de Jesus, o próprio modo como se dá, mas também a própria vida de Maria, a vida toda de Maria. Ela é virgem, permanece toda de Deus, permanece consagrada. Muito bem. Então, A gente sabe também agora... que... Não. Não, pode falar, pode falar. A gente sabe que o senhor também é poeta, né? Então, nesse sentido, para introduzir alguns conceitos, preparou um primeiro poema para a gente? Com certeza, Aldo. A gente não pode perder isso. Não, eu tô... Um instantinho só. Tem uma Certo. poesia nossa que ela se chama Senhora da Esperança. E eu acho que, de algum modo, vai nos trazer alguns elementos que nós já tocamos aqui e vai trazer outros elementos do ponto de vista da mariologia, da teologia mariana. Vamos escutar essa poesia. Senhora da Esperança. Deus visita Nazaré e lá escolhe uma mulher. Ele pronuncia o seu nome e todos a saúdam, Ave Maria. Numa troca de olhares que só o coração decifra, ela se vê transparente, como diante do sentido pleno. Em sua casa, templo de Deus, torna-se coberta de beleza, e o tempo se reveste de eternidade, perene presente. O ontem e o amanhã desapareceram. Tal é a força dessa hora. A razão elabora os seus porquês, mas a experiência se faz maior. Loucura é verdade, loucura de amor. E agora, José, tua graça, meu sim é. A minha liberdade é porta aberta, não foi estuprada, foi preservada. Eu sou a Imaculada. Sem mácula, virgindade, olha, sem mácula, como discípula, não deusa, como peregrina da fé. Agora grávida de um Deus, fruto do Espírito do Pai, que passa pela palavra de Maria,
fruto do Espírito do Filho, que consente que esse projeto se faça no faça-se de Maria. O sim da humanidade toda ecoa no sim concluso de Maria. O Logos da Bá, o Verbo encarnado, com a sua tenda armada entre nós, um Deus não mais sem nós. Toda bela, o que em ti habita. No mundo, esperança suscita. Toda bela, tua presença canta a humildade. Mãe tão pequena e tão grande, capaz de um Deus tão grande e tão pequeno. Absurda onipotência. Como não ficar mais que perturbado? Amor imprevisível. Nada para Deus é impossível, somente Deus, o amor. Poesia Senhora da Esperança, de Júlio Santa Bárbara. Muito bem. Muito bem. Muito. Parabéns pela profundidade de conceitos. Obrigado. É uma... Está reconectando, parou um momento. Aguardando a reconexão. Vamos novamente entrar com o Padre Júlio. Oi! perdendo conexão aqui, Aldo. São as peripécias, as peripécias aqui da internet. Mas eu dizia que é uma poesia que me traz muita alegria. E essa poesia ela foi publicada no livro Luz da Palavra, a poesia do Evangelho da Vida. E aqui ela traz diversos conceitos, ela traz diversos dogmas, como o dogma da Imaculada, e outros elementos mais para falar dessa eleição divina por Maria. Então, Deus a escolhe e ela entra na história da salvação de um modo extremamente singular. O lugar de Maria é um lugar especial. Tanto que isso é verdade que no culto de Maria pela igreja, a própria igreja ela é da tradição da igreja que ela distinga o culto que a gente devota aos santos e é o culto que a gente devota a Maria. É o que a gente chama na tradição de dulia e hiperdulia. Então, o santo, a devoção para o santo a gente chama de dulia. Agora, para a devoção para Maria, a gente chama de hiperdulia. Então, já para indicar que essa devoção e o lugar de Maria entre os crentes, entre nós aqui, e a própria corte dos santos, é um lugar de destaque, é um lugar especial. Então, isso é interessante, né? Rogério está aqui, olha, Aldo, Rogério está nos saudando, olha só. Rogério de Deus, quanto tempo! Um abraço, Rogério, viu? Alguns amigos dizendo boa noite a todos que entrou agora. A gente está conversando com o Padre Júlio, que é doutor em teologia, sobre os diversos títulos de Nossa Senhora. Que profecias elas aparecem no Antigo Testamento sobre a Virgem Maria, sobre a própria Maria? E o que elas sugerem aos nossos dias hoje? O que é que essas profecias, se fôssemos atualizá-las, o que é que elas diriam para nós nesse tempo de pandemia, nessa confusão que a gente está vivenciando? Olha só, é uma pergunta interessante, Aldo, essa coisa da profecia. Porque, assim, é importante destacar que depois do Novo Testamento, depois da ressurreição, a comunidade ela vai reler o Antigo Testamento a partir de tudo aquilo que aconteceu com Jesus.
Então, você encontra, para a gente se encurtar mais essa conversa aqui, esse ponto, você encontra diversos temas também que foram aplicados a Maria, que no primeiro momento, pelo seu contexto, ele não tinha essa conotação direta. Como, por exemplo, aquela questão lá esse com a Virgem dará a luz, de Isaías, né, que aparece bem, esse com a Virgem dará a luz, e por aí vai. Essa ideia da Virgem, ela tem um outro contexto dentro da própria caminhada do povo de Israel, que em alguns momentos perdem a própria esperança na caminhada, e Deus, por meio da própria descendência, o próprio Deus promete na descendência, na ideia de novas gerações, um novo descendente. Então, nesse próprio contexto, aqui a gente precisaria de mais tempo, que eu acho que não é o lugar aqui agora, para a gente fazer uma abordagem mais bíblica abrangente, mas só para dizer que esse tema da Virgem, que aparece lá em Isaías, é um tema que a comunidade cristã depois releu, o que tinha um contexto, tinha todo um significado na época lá, que o Isaías foi escrito, para aquele contexto sócio-histórico religioso. Agora, depois de muito tempo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na pós-ressurreição, a comunidade volta, vai ao Antigo Testamento e ele olha, retomando esse caminho, porque aqui a ideia de Maria está ligada a Jesus. A comunidade, antes de falar de Maria, até em termos de virgindade, a comunidade retomou a figura do messianismo, de serviço de Jesus, que está extremamente explicitado em Isaías. E claro, a partir da retomada de Isaías no que toca a Jesus, a comunidade também retomou essa ideia de Maria. Eis que uma virgem dará luz a um nome, esse nome, e ele será grande, será luz para as nações, e por aí vai. Então, isso é um dado. Depois tem um outro dado, por exemplo, que na vida de Maria tem aquela questão do Magnificat. No Magnificat, ali você tem diversos elementos que aquele Magnificat, ele é um canto que está na boca de Maria, mas é um canto que antes estava na boca da tradição, na tradição veterotestamentária, estava na boca de Ana, por exemplo. Tem pequenas diferenças, mas o canto de Maria também é o canto de Ana. É o canto de mulheres que agora recebem o dom da fecundidade e dão à luz a esses nomes que vão ser expressão de continuidade de salvação. Então, assim, é interessante perceber como na figura de Maria algumas passagens do próprio processo de revelação é retomado. E nesse caso agora, por exemplo, em Maria, quantos elementos, como por exemplo, a predileção de Deus Javé pelos mais pobres, a predileção, a ideia de Javé como aquele que liberta, Javé, o libertador. Então Maria também canta a libertação do seu povo, como Ana cantou, outras mulheres do Antigo Testamento cantaram, e ela canta a libertação do seu povo. A minha alma engrandece o Senhor, os poderosos serão derrubados. Então, nesse sentido, Aldo, muitos elementos são retomados do Antigo Testamento, são relidos, e agora nos ajuda, porque também o modo como Deus nos salvou, e essa ideia por exemplo, do Magnificat, que canta a humildade e a grandeza de Deus, ou que canta o poder de Deus numa pequena menina, numa jovem humilde, isso também continua. Então, e aí se dá a caminhada hoje permanece, esse modo de Deus de salvar, esse modo de Deus de
de perceber no oprimido, no marginalizado, no empobrecido, o grito oculto de Deus, a presença de Deus. Então, Maria, ela se inscreve também nessa tradição de uma predileção de Deus pelos mais simples, pelos mais humildes. Então, a gente consegue encontrar isso. Repito, e para terminar essa pergunta, é uma pergunta extremamente desafiadora, provoca a gente para continuar refletindo, pesquisando e respondendo de outros modos, mas é bacana isso, para dizer que como a tradição, como a comunidade cristã, ela retoma esse caminho, do Antigo Testamento e ela avança. E aí, claro, a gente encontra o papel, né? Como, por exemplo, em Lucas, a genealogia lá de Jesus. Aparecem diversas mulheres. Então, assim, já na própria tradição do Antigo Testamento, aparece o protagonismo de diversas mulheres para chegar a quem? Para chegar àquela quinta mulher, para chegar a Maria, a esposa de José. Então, é interessante também como nós encontramos diversos elementos para falar da figura de Maria e da figura da mulher no próprio processo de revelação que se dá no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Como está dizendo aqui Antônio, afirmando, não é? Realmente a releitura do Antigo Testamento é feita por Jesus ou pelo Novo Testamento, ou nos perdemos na interpretação. E ele ainda diz mais, deixa eu ver. A escolha e o protagonismo da mulher é perfeita, e Maria é esse grito. Então, é algo super atual, né? Essa leitura que a gente faz de Maria, porque muitos ainda têm como aquela coitadinha que aceitou a submissão e teve aquele papel. Na semana passada, conversando com a irmã Débora, ela ressaltou o fato de que, antes de ela dar o sim, ela quer saber a causa disso, ela quer saber o porquê, ela faz o questionamento. Por quê? Então, esse questionamento, a gente às vezes não tem esse discernimento, né? Por que isso? Mas, esses diversos títulos que são dados a Maria, eles, principalmente esses títulos geográficos, quando aparece, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Medjugorje e tantos outros, eles são essa expressão do amor de Deus para os homens, para a humanidade? Sim. Tem um dado interessante que é um dado antropológico, que Sim. em muitas religiões a figura do feminino, em várias religiões. Não saberia especificar aqui agora, mas a gente sabe, sim, por diversas descrições, que há o arquétipo feminino, a figura do feminino. E nós também, na igreja, indiscutivelmente, nós temos esta figura, esse arquétipo, essa figura, esse rosto materno e feminino de Deus, que é Maria. Ela não é a quarta pessoa da Trindade, mas ela dá à religião cristã, católica, sobretudo, e claro, e aí a partir disso, todas as religiões e toda a história das religiões também bebem dessa dimensão de Maria, mas diria a princípio, a Maria dá ao cristianismo e ao catolicismo esse rosto materno e feminino de Deus. E aí nós encontramos nesses títulos todos e nessas figuras, nessas geografias, você já tem uma leitura que em Maria, Deus está presente nesses lugares. Esse rosto materno, esse rosto feminino de Deus, ele se expressa em Maria em todos os cantos. Em todos os rincões do mundo, ele se expressa. Então, por exemplo, Fátima hoje. Você tem Fátima, uma cidade de Portugal. E a partir daquele ano de 1917, quando lá aqueles pastorinhos estão rezando a meio-dia na Cova da Iria,
e a partir dali eles veem aquela senhora, né? Ali então você diz Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Aí você abrevia Nossa Senhora de Fátima. Então quer dizer, e a ideia do lugar é extremamente forte. Ela é de Fátima, não simplesmente como posse, mas carinhosamente ela é nossa, mas também para dizer, aqui nós a experimentamos. Nós aqui, nós aqui experimentamos esse rosto materno e feminino de Deus aqui em Fátima, nessa iconografia, vamos dizer também agora, nessa iconografia. E é bonito, porque além dos títulos de lugar, Aldo, você tem situações. Você tem Sim. situações, você tem... E aí, nesse sentido, eu consigo perceber que há uma atualização. Aí aqui uma leitura um tanto quanto bíblico-teológica, há uma atualização daquele relato lá das bodas de Caná. Maria extremamente engajada, Maria lá Hum. imiscuída, misturada com aquela turma do casamento, é ela que vai dizer para Jesus, olha, eles não têm mais vinho. Ele reage, e ela recua, ela vai até um certo ponto, ela reconhece o seu lugar, e ela recua e passa para ele. Mas aquele dado para mim é extremamente interessante, e a piedade mariana, a mariologia pega muito isso para dizer, pelo mundo afora, em todos os tempos, Maria continua dizendo para o seu filho, eles não têm mais vinho. Então, cada título também revela uma súplica dos peregrinos marianos, dos devotos marianos, que falam para ela isso, que dizem para ela que não tem mais vinho, e ao mesmo tempo ela replica essa súplica para o próprio Jesus e diz, olha, eles de fato não têm mais vinho. E a partir dessa junção de devotos com a própria Virgem Maria, você tem experiências lindíssimas de devoção, né? Então, Sim. digamos, Nossa Senhora da Saúde, né? Então, o pedido, o clamor por saúde, mas também ela diz para os seus filhos, para o seu filho, olha, eles precisam de saúde. E aí então, é uma coisa riquíssima essa coisa de... Então, do ponto de vista antropológico, de uma antropologia cultural, mas também de uma antropologia mariana, uma antropologia teológica mariana, você está aqui diante de uma riqueza espetacular. Como Maria consegue entrar em todos os rincões. E se você traz isso, por exemplo, para a figura materna brasileira, isso aqui ainda é muito mais forte. Que a Sim. mãe é essa que entra em todos os lugares, é ela que está presente em muitos momentos, é ela que em muitas situações, em muitas famílias, é ela que se torna o pai e a mãe. Então, assim, você tem a figura de uma mulher forte, de uma mãe forte. E não, como você falou antes, dessa figura assim meio abobalhada, Maria Ah, abobalhada, né? Então é interessante isso, né? Então, muito bem. Bacana essa reflexão, né? mas quando é que essa devoção, Mariana? Ah, desculpe. Pode falar. Eu tô fazendo logística aqui para não Ah, perder sim. a... Pode falar, viu? Pode perguntar. O fio da meada. Mas quando é que essa devoção a Maria, ela se torna um problema? Ela deixa de ser uma devoção autêntica e passa a ser uma devoção que prejudica até o entendimento das pessoas. A gente percebe que quando o fundamentalismo ele entra como um processo de fé de muita gente, então a humildade, a capacidade de ouvir, a capacidade de dialogar, a capacidade de ter compaixão com o outro se perde em vista do que você constrói como fundamento de sua fé. Então, em que momento a devoção à Nossa Senhora ela pode ser prejudicial para a fé cristã? Sim. Ela pode ser prejudicial em várias coisas. Então, primeiro é a deturpação.
a igreja sempre reconheceu a autenticidade do culto mariano. É indiscutível o lugar de Maria na igreja. Então, se você pega, por exemplo, lá a Maria e outras mulheres com João aos pés da cruz. Ali você pode, eu dizia hoje até para a comunidade, ali é como dizer, comunidade, eis a tua mãe. Mãe, eis a tua comunidade. Eis a tua igreja. Então, ali, os exegetas, teólogos, eles entendem que há uma entrega de Jesus, de Maria, para a comunidade, na figura de João. Então, você tem isto. Mais perto de nós, você tem o Concílio Vaticano II, que, quando ela pensou o tema da igreja, e ela pensou o tema de Maria, alguns padres conciliares pensaram que poderia... Não, vamos fazer um documento só para Maria. Tem diversos documentos para Maria. Tem textos lindos para Maria. A tradição dos padres da igreja e outros padres santos criaram textos lindos para Maria. Agora, o que no Concílio Vaticano II a própria igreja fez? A igreja diz, não vamos criar um documento para Maria. E com isso a gente quer dizer que o lugar de Maria é na igreja. Então, Maria entra como um capítulo do documento que fala da igreja, a Lumen Gentium. Um documento, uma constituição que fala, uma constituição dogmática que fala sobre a igreja, sobre a identidade da igreja. E quando a igreja retoma a sua própria identidade no concílio, ela traz Maria para dentro da igreja, para dentro desse documento, para dizer que o lugar de Maria é na igreja. Então, do ponto de vista teológico, a figura de Maria está muito bem resolvida. O problema é quando a gente tira o culto de Maria, quando a gente transforma o verdadeiro culto de Maria para uma mariolatria. Quando a gente tira o sentido cristológico do culto mariano. Então, quando você pega a figura lá de Maria nas Bodas de Caná, ela leva a questão para Jesus. Então, assim, claro que assim Deus quis que Maria tivesse esse lugar especial na história da salvação. Mas o próprio movimento, a história da devoção mariana foi ganhando um volume, e por diversas coisas, como nós já falamos, do ponto de vista antropológico, sociológico, a figura da mãe e outras coisas. Isso também pode se exagerar em um certo momento, de modo que, por exemplo, você não tem um culto a Maria que te leva a Jesus, mas você destrona Jesus. Então, isso não pode. Não há problema entre Jesus e Maria. Não há crise entre eles. Não há crise de lugar. Não há crise na teologia também não há crise identitária ou de lugar de Maria, de Jesus. Não há crise disso. O problema é devocional, que a gente acaba aqui deslocando. Então, para mim, há esse problema do ponto de vista teológico, cristológico e devocional. E também, na linha do que nós já falamos, há um problema que você não pega Maria dentro de um contexto, você não pega Maria dentro da vida, você não pega as características humanas de Maria, essa coragem dela de dizer sim a um projeto que no primeiro momento parecia louco, que é esse projeto, não é? E você não pega essas diversas características de Maria, Maria mulher, Maria empoderada, Maria que recebe um desafio como esse. Aí você desloca, você tira a feminilidade de Maria, você tira essa dimensão de Maria mais profética. Então, eu acho também que há um problema nesse sentido, que é um problema cristológico, é um problema pastoral. Que assim como a gente desloca fé e vida,
a gente também desloca uma fé mariana de uma vida toda, de uma vida comprometida. Então, quer Exato. dizer, isso que, isso que a gente chama de dualismo, a gente acaba entrando também na fé mariana, né? Então, isso é interessante, né? Para gente perceber. Mas, repito, o culto, o culto de Maria é um culto lindo. A afetividade, a afetividade é muito especial. E aí eu fico sempre pensando, como teólogo também, que se a religião cristã católica não tivesse Maria como ela tem, e se a gente não tivesse essa riqueza que a tradição mariana criou no mundo todo, eu acho que a gente teria um cristianismo, mas eu não saberia dizer, porque é dizer, o nosso cristianismo também é mariano. É bom dizer isso, sem tirar a centralidade de Cristo, que aqui a gente tem que falar em teologia, há um cristocentrismo da fé, Cristo no centro. Mas sem comprometer isso, pensar que, pensar que a gente não teria essa expressão mariana, essa fé mariana, é ruim. Então, eu penso que Deus quis assim, para além de todo exagero, Deus quis assim, que a nossa fé fosse cristológica e que a nossa fé Sim. fosse cristológica mariana. Ou fé De uma riqueza. cristológico-mariana, para ser mais rigoroso. Então, acho Tem que uma passagem. é bacana Sim, isso, né? perdão. Sim. Você vai Tem uma falar. passagem que diz assim: Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Palavras de Isabel, a prima, a Maria. E aí se ganhou o título de Nossa Senhora da Visitação. Que importância tem esse gesto de Maria para os devotos? E aí eu complemento com uma outra pergunta. De que forma as peregrinações aos santuários marianos, elas contribuem para o cristão? Porque muita gente às vezes vai em busca de milagres. Então, quando precisa, quando necessita, lembra-se de Maria como intercessora e vai lá e se torna devoto. Depois passou a tempestade, passou a chuva, já não tem essa ligação tão forte, essa ligação filial. Mas de que forma essas peregrinações, elas são boas para o cristão? Elas ajudam a amadurecer essa fé. E voltando àquela nossa pergunta, já que eu fiz tantas observações, essa importância desse gesto de Maria de ir de encontro à sua prima Isabel. São duas questões É, interligadas. uhum. Pois bem, a figura, a figura de, eu diria, esse retrato bíblico, Maria que vai ver Isabel, eu faria uma dupla leitura. A primeira leitura é o fato de que Maria ela parte, ela recebe o anúncio de que do anúncio do anjo que vai engravidar, que ela vai ser mãe do Salvador. Ela também recebe o anúncio de que Isabel, sua parenta, sua prima, ela está grávida. Então, aqui há um movimento de saída da fé. Então, na fé, é próprio da fé esse movimento de saída. Então, assim, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, você tem diversas expressões de festas. Festas ligadas ao Templo de Jerusalém, festas de outro. A própria história lá de libertação do povo na escravidão do Egito para a Terra Prometida, você vê, é uma caminhada de 40 anos. E é uma peregrinação, é uma longa peregrinação. Então, Sim, só aquilo ali bastaria, só esse exemplo, para dizer que a nossa fé ela vai se fazendo na estrada. E que a fé, muitas vezes a gente quer fazer da fé a gente quer dar
a gente, como é que eu diria? A gente quer colocar muito aspecto de sedentarismo na fé. Nós temos uma fé muito sedentária, mas pela própria experiência veterotestamentária e do Novo Testamento, você vê que a fé, ela está a caminho, ela se dá no caminho. Então, assim, Maria se inscreve como mulher da tradição, ela se inscreve na sua tradição para dizer, eu também me coloco a caminho, como o seu povo peregrinou. Então, isso tem se dado. Agora, tem um outro dado interessante, que o movimento de saída provoca, que eu diria que é uma leitura um tanto quanto místico-teológica, que é o fato de que Maria recebe o anúncio do anjo. Maria, ela recebe ela recebe esse projeto, mas até então esse projeto ele está somente entre quatro paredes, está naquela experiência. Ela dialoga com o anjo, ela faz aquele tríplice, ela tem aquela tríplice atitude de escuta, de discernimento, de decisão, não é? Como você mencionou até aí da outra convidada sua semana passada, que ela perguntou, ela inquiriu, ela queria saber como. Então, esse é um movimento de discernimento. E, por fim, ela tem aquela atitude de decisão. Então, Maria, ela tem isso, mas até então ela está com um anjo. E o anjo dá para ela um elemento que faz com que ela saia de si mesma, e ela consiga fazer a comprovação. Então, em Isabel, Maria também confirma que esse projeto não é uma coisa da sua cabeça apenas. Uhum. Entendeu? Ela vai ao encontro de outra pessoa que também está envolvida no projeto. Então, é super interessante, porque é o que o Papa Francisco, de certo modo, ele diz nesse documento que ele cria, na Patris Corde, que ele criou que ele escreveu para o ano de São José, ele vai também dizer isso, que São José, que é um pai na obediência, porque depois que ele acorda, ele assume o projeto de Deus, ele não fica no seu próprio drama. Então, o fato de obedecer, ele se arranca do drama, de um drama pessoal, e ele dá um passo. Eu não sei direito, ele não sabe direito o que vai acontecer, mas ele dá um passo. Ele não sabe tudo. Mas mais do que ficar preso no drama, foi ela me traiu, isso e aquilo, papapá. Ele dá um passo na obediência e ele se cura desse drama e ele acolhe Maria. E ele não a desampara para que ela possa cumprir o seu projeto também como mãe de Salvador. Então, olha só, isso também é. Então, ele sai da experiência do quadrado. Maria também. Então, essa experiência de saída faz com que ela experimente a confirmação. Quer dizer, a fé, ela precisa de confirmação. A fé, ela precisa ser experimentada e testada e provada na própria vida. Então, quando ela parte para a região montanhosa, e ela vai, e a criança estremece quando escuta a saudação dela, então são todos os elementos que a teologia lucana, Lucas nos dá, para ir dizer, não, Maria, ela vai pouco a pouco se confirmando no projeto. Então, eu digo isso é bem legal. E ao lado disso, Aldo, tem o fato de que a peregrinação, dentro desse sentido que eu já estou trabalhando, a peregrinação, sobretudo aos santuários marianos, ela é extremamente válida. É extremamente válida, porque na estrada, com mochila nas costas, vamos dizer assim, você pode aprender muito. Tem distrações? Tem. Tem umas coisas, tem fé, tem elemento de fé não amadurecida? Tem. Mas o peregrino mariano, que é o nosso tema aqui específico, o peregrino mariano pode aprender muito, pode crescer, pode ter uma experiência, pode ter um estalo, pode ter uma coisa tocante, ele pode vir, algo pode tocá-lo de um modo diferente, como nunca sentiu. Entendeu? Então, isso acontece. Agora, o que é que está acontecendo que os santuários estão muito atentos? Que é esse processo de conversão.
Então, se você chega, por exemplo, em Aparecida eles falam que a acolhida já é evangelizar. Tem todo um processo, tem toda a valorização da cultura, de um museu de cera, de outras coisas. Então, o projeto de Aparecida fez? O que os padres redentoristas, com os arcebispos ali, o que eles fizeram? Eles fazem um projeto gigantesco para que não seja uma coisa muito estranha por parte do Romeiro, mas que ali também seja um lugar oportuno de evangelização. E Sim. hoje até dizia para o meu povo nas missas porque apareceu hoje aquela história de São Paulo que diz, olha, São Paulo ele foi evangelizar e lá em Corinto o povo acolheu a palavra dele e pediu batismo. Aí eu dizia para o povo, hoje é o contrário. Pela própria tradição, a gente começou a batizar como criança, apoiando que teria essa ideia da continuidade, mas o fato é que hoje você tem muitos batizados não evangelizados. Então você também tem muitos peregrinos marianos não evangelizados e podem chegam nesses lugares e podem receber uma graça, podem ter uma iluminação, podem sentir uma coisa diferente e podem se converter de verdade. Também tem isso. Já vão muitos convertidos, tem muitos convertidos que vão para lá e continuam experimentando, mas também eu acredito que tem muitos batizados, peregrinos marianos, não evangelizados e que acabam sendo evangelizados com esses santuários marianos. É um pouco minha ideia aí. Viu? Uhum. Antônio contribuindo, está dizendo aqui que essa espiritualidade do caminho é perfeita. Parados, nunca encontramos o projeto divino, porque estamos presos em nossos próprios projetos. É. E a gente percebe também o seguinte: é, outras religiões elas utilizam alguns títulos de Nossa Senhora como se fossem outras Marias para as suas devoções. Como é que a teologia vê essa utilização de outros títulos para expressar a outra fé? Entende o que eu estou falando? Que eu não Eu quero creio citar que nome de religião para não parecer preconceituoso, porque não é isso que eu estou tentando mostrar. E estou tentando também perguntar. Mas é no sentido de que é a mesma Maria que é utilizado com outros nomes de outros reconhecimentos de, de, de poder espiritual, mas atribuado a um único nome, a única senhora que é Maria. Então, como é que a teologia vê isso? Aldo, eu confesso que eu eu tenho uma outra percepção dessas coisas assim, desse Sim, dessa figura de Maria no mundo evangélico. Eu sei até de grupos religiosos que têm utilizado muitos elementos católicos, têm se apropriado de muitos símbolos católicos, mas eu não consigo. Talvez você tenha outros exemplos aí. Né? Eu estou falando aqui da Bahia, da região, você está falando de Recife, mas assim, o fato o que eu consigo perceber também é que existem por parte de teólogos evangélicos reflexões ponderadas, profundas na figura de Maria. Então, por exemplo, se eu quiser pegar, se a gente quiser rebobinar a fita mais, você tem, por exemplo, Lutero, Martinho Lutero. Lutero tem um texto belíssimo sobre Magnífica. Então, assim, uhum, então você tem hoje teólogos evangélicos que não falam de Maria como nós falamos, porque a teologia católica ela foi para um outro caminho, mas tem teólogos que fazem uma reflexão um tanto quanto bíblico-teológica, sobretudo bíblica, trazendo a figura de Maria. E eu vejo que é ponderada. Como a gente também sim, sabe de muitas situações aí e de aberrações, de muitas atribuições de culto, de idolatria, que nós somos mariólatras mesmo, tá? Agora, ter Maria, eu queria que você me ajudasse, porque ter Maria
como uma figura de culto, ou ter Maria como assim, alguém que tem o papel que ela tem na religião católica, eu não consigo visualizar, entendeu? Pode ser que Entendi. você esteja com alguns elementos aí mais concretos, né? As religiões de matriz africana, por exemplo, a gente tem Nossa Senhora da Conceição e alguns, quando é o dia de Nossa Senhora da Conceição, os filhos de Iemanjá, os devotos dessa religião vão, porque é algo que vai se relacionar com o título. Na 16 de julho, a gente vê esse movimento muito intenso, por exemplo, relacionado ao título de Nossa do Carmo, Nossa Senhora do 16 Carmo de... com Oxum. Entendeu? São essas relações que eu gostaria que o senhor falasse para a gente do ponto de vista teológico. Porque esse processo de sincretismo aconteceu por uma falha absurdamente humana, no sentido de que vai oprimir pessoas porque vai colocar determinados fatores culturais e tecnológicos como se fossem supremos e olhar outros seres humanos como se fossem inferiores. Então, essa Uhum. necessidade de se continuar cultuando as suas crenças através de outras formas de expressão religiosa fez com que surgissem essa questão, esse cerne da nossa questão que eu estou dizendo. Você entendeu agora? Você entendeu Entendi, agora? entendi. Olha, é E na importante, Bahia tem muito exemplo, né? Rogério está dizendo aqui, ó, Rogério está dizendo 2 de fevereiro, dia 2, né? É, De Iemanjá, dia 2 é de Nossa Senhora da isso. Purificação, né? Aham. Dia de Nossa Senhora das Essas relações. Candeias. E então, assim, olha, esse processo se deve ao processo de Brasil colônia. Porque, assim, olha, você tem os negros que vieram para o Brasil e que tinham uma religião de matriz, africana. Você tem uma religião do candomblé. E na Aham. religião do candomblé, você tem os orixás e assim, você tem os seus deuses, você tem seus altares. O candomblé tem Sim. seus altares. Né? Agora, o que é que... entra aquela questão também que a gente falou dos arquétipos. Tem alguns arquétipos que eles, em diversas religiões, eles se encontram de algum modo. Então, assim, acaba que aqui na religião católica você tem Maria com essa devoção aqui que nos lembra isso. Você tem outros arquétipos também, até na questão dos orixás. Mas o fato é que quando a gente toca nesse assunto, a gente diz muito que, assim, os negros não tinham liberdade. Eles cultuavam os orixás, eles tinham sua dança, eles tinham o seu momento religioso, mas eles não tinham liberdade. Então, o que fizeram? Você tinha Oxóssi, São Jorge, você tem Iansã, Nossa Senhora, a Nossa Senhora da Purificação, né, essa coisa toda. Agora, sim, então você tem um dado histórico, cultural, que fez com que esse pessoal misturasse as coisas. Você diz assim, não, até por sobrevivência, a gente diz, olha, estamos aqui falando de Nossa Senhora, mas na verdade é Iemanjá. Estamos falando aqui de Oxó, de São Jorge, mas é Oxóssi. Então acaba que eles encontraram esse caminho aí de sincrético como um caminho de resistência. Isso perdura, perdura. Isso de experiência para experiência, aí cada um experimenta de um jeito. Você encontra, por exemplo, na Bahia, você encontra diversas experiências de pessoas que vão tranquilamente para o candomblé, que tem uma relação afetiva muito forte com os orixás e que também tem uma relação muito forte com Nossa Senhora. Uhum. Então, assim, você tem uma mistura muito grande e assim, agora, o que é que nós falamos hoje do ponto de vista
mais objetivo da fé. Nós, 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 nós respeitamos demais essas experiências, mas nós dizemos que elas não podem ser misturadas. Eu não posso, eu não posso misturar. Agora, claro que isso é a questão objetiva, que quando você chega para uma pessoa, de repente ela é de matriz candomblé e é católica, e na cabeça dela, e na experiência dela, no coração dela, ela arruma de um jeito que você não entende. Nem eu entendo, mas ela arruma. Entendeu? Mas ela arruma. Mas, assim, o fato é que, do ponto de vista teológico, doutrinal e tudo, a gente diz, olha, quer ser do candomblé? Vai, faz a experiência. Mas não dá para estar lá e cá, porque dá muitos problemas na prática. Mas acontece, porque você não tem como obrigar, você também não vai, em certa circunstância, você não vai negar a Eucaristia, você não vai fechar, entendeu? Até porque, historicamente, se você vê o Espiritismo, tem muitos espíritas católicos, porque tem umas coisas do próprio Espiritismo que eles ligaram à igreja. Tem umas coisas assim, sabe? Que uma ida, a oração, sei lá, a Eucaristia. Então, na experiência de muitos espíritas, eles ligaram a isso. Aí você tem muitos espíritas católicos. Candomblé, a mesma coisa. Agora, o fato é, a gente precisa separar as coisas, porque senão dá um nó. Quer ser do candomblé? Seja inteiro. Vai ser do candomblé. Quer ser católico? Seja inteiro. E vai viver a sua experiência. Né? Então é isso. Mas é isso. E aí, meu filho, isso aqui na Bahia é ainda muito forte, culturalmente, mesmo que não é muito, mesmo que não é muito nem do candomblé e nem da Igreja Católica, muita gente arruma isso na cabeça. Ah, tem a lavagem do Bonfim, que mistura um pouco de cada coisa. Ou tem a lavagem, as famosas lavagens da igreja, mas que não é a lavagem da igreja, é lavagem. As baianas dançando e todo mundo com o negócio na cabeça, água de cheiro, e vai o povo dançando. Mas tá lá, entendeu? Continuando esse rol de provocações, pelos diversos títulos de Nossa Senhora, a gente pode recorrer a ela para ela interceder junto a Jesus, junto a Deus. Mas uma das dúvidas que muitas pessoas têm até hoje, se eu posso recorrer diretamente a Deus, por que é que eu tenho que rezar pela intercessão de Nossa Senhora? É uma Se provocação, eu né? posso, claro, é verdade. Se eu posso recorrer diretamente a Deus, por que rezar a Nossa Senhora? Olha, na igreja a gente fala do papel dos santos. Né? Do papel dos santos. Primeiro, acho que eu diria uma coisa assim, olha, muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que você pode ir direto a Deus sem mediação. E não existe isso. Entendeu? Sabe por quê? Por exemplo, vamos rezar a Eucaristia. A Eucaristia, você precisa de mediação. Você precisa de pão, de vinho, de matéria. Você precisa de um monte de coisas. Então não tem, até na própria Eucaristia, aquela celebração, todo ponto de vista antropológico, você tem diversas mediações para tocar o divino. Então ali você Isso. tem a ritualidade, você tem a matéria, pão, vinho, né? Você tem a fórmula, né? Que o padre fala, Uhum. você tem a ritualidade, você tem a disposição, você tem os ministérios, você tem a arrumação, né? Você bota um jarro ali porque você vai embelezar mais o sagrado. Isso é o quê? Claro que você pode rezar de roupa rasgada. Claro que você pode rezar nu. Claro que você pode fazer. Deus não vai ter problema com isso, não. Agora, em matéria de liturgia, existem esses elementos.
Então são todos elementos humanos que são mediações para você tocar no divino. Batismo, o óleo, é isso, aqui. Então são todas mediações, são todos material humano para tocar no divino. Então a gente romantiza muito, ou torna muito mágica essa coisa de ir direto a Deus. O ser humano não vai direto a Deus. A gente vai a Deus pela limitação dos nossos sentidos, a gente vai a Deus pela limitação da nossa vida, da nossa existência, e diversos elementos assim. Então já começa por aí. E depois, o fato de dizer assim, por que é que você intercede? Por que você intercede a um santo? Porque na igreja nasceu, na igreja nasceu a ideia da comunhão dos santos entre os que estão aqui peregrinando e os que estão na igreja triunfante, na igreja celeste. Então, na própria tradição da igreja, nasceu a ideia de ter os mártires como referência. Primeiro foram os mártires, rezar os mártires dos primeiros séculos como referência, pedir força, ele ser uma referência de doação de vida até a morte, rezar a eles. Então, a própria comunidade primitiva precisou dessas referências. Como Tertuliano, esse autor antigo, dizia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E aí eles sentiram essa referência. Então isso começou com os mártires, depois com os santos. Então esses santos todos criam tradição, porque eles vieram antes de nós e viveram e se santificaram. Então hoje se criou na Igreja Católica, ao longo desses séculos, essa tradição de rezar a essas pessoas que nos precederam e que viveram radicalmente a fé e que chegaram até muitos deles a derramar o sangue. E aí, então criou essa tradição bonita de se referir a eles. Então não é do nada, né? Então tipo assim, ó, eu vou diretamente a Deus. Poxa, mas e a referência deles? E a referência de um Cipriano? Né? E a referência de homens Lourenço, por exemplo, né? O diácono Lourenço, que morreu queimado no agrei, num negócio assim. Então, aquilo tão chocante, mas morreu totalmente dedicado, disse: não, eu não nego a fé. Então, claro, quando a tradição pega isso e diz assim, por que não? Por que não rezar esses homens que gozam de comunhão profunda com Deus agora, porque entregaram a sua vida radicalmente? Então aí foi entrando na igreja essa tradição da devoção e do culto aos mártires e aos santos, e aí se tem isso. Há uma comunhão de santos. Eles rezam por nós, nós rezamos por eles, para que eles gozem da eternidade. Então, sim, posso rezar a Jesus? Posso. Mas se eu fizer um pedido a Maria, sabendo da importância dela na história da salvação, que beleza fazer isso. Então, a igreja nos ensinou a oração de intercessão. Pede a um santo que interceda por ti. Então, aqui não é exclusão. Aqui é entender a beleza de uma religião, de uma igreja, de um cristianismo que vai se formando ao longo dos séculos a partir desses homens e mulheres. Eu gosto tanto de dizer que a gente é assim, ó, você é católico, apostólico, né? Você é da Igreja Católica, Apostólica de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que a gente diz romana também, né? Essa nota vem depois. Então, se você é da Igreja Una Santa Católica Apostólica, olha aí, uma nota apostólica. Por que você é da Igreja Apostólica? Porque nós cremos na ressurreição, mas você não estava lá. Você não viu a ressurreição, ninguém viu. Mas você tem
você tem homens e mulheres que viram o ressuscitado. Então, por isso que a nossa fé é apostólica, porque nós cremos no testemunho daqueles homens que viram o ressuscitado, viram o Senhor. E isso criou tradição. Eles foram transmitindo isso. E não somente agora viram o Senhor, essa primeira geração, mas ao longo dos séculos, você tem uma riqueza na igreja de mártires, de santos, de homens que entregaram a sua vida e que nos precederam. Então, aí, quando você vem hoje aqui, eu, Aldo, nós, 2021, quer dizer, você olha para trás e, meu Deus, nós estamos diante de uma igreja que tem século de história, que você tem uma pleia de santos, de mártires, de homens que são referência para nós. Então, do ponto de vista antropológico, humano, isso é muito bom. Agora, essa história de tira todos os santos, tira todas as referências, deixa tudo nu, tudo, fica num quarto vazio. Pô, então vamos acabar com as artes, com a arte sacra, vamos acabar com templos belíssimos, dedicados a santos e outras coisas. Não, tudo isso nos eleva, tudo isso nos enriquece, tudo isso nos faz rezar. Então, eu diria por aí, Aldo, eu acho que, que alguns que pensam o contrário, não. Os santos estão para ajudar. Quer rezar a Jesus diretamente? Reze. Mas muitos entendem que se pedir a Maria, tem mais força. Deixem, é isso mesmo. E já experimentaram isso? Já experimentaram. Então, a tradição cunhou, a tradição registrou a minha oração pela intercessão da Virgem Maria pode ter mais força. Pronto. Só cresce, não empobrece, só cresce. Então, isso é legal. Uma expressão de fé, eu posso dizer, moderna, atual, que estão falando muito, é Maria passa na frente. Para muitos, esse Maria passa na frente, eu peço a intercessão de Maria e fico na minha. Fico aguardando Maria interceder junto a seu filho e eu sei que tudo vai se resolver. Mas aí isso me remete a duas questões. A questão da graça. O que seria graça para a igreja e como merecer justamente essa graça? Esse pedido que você faz, muita gente fala, eu estou aqui, uma graça alcançada. Bem disseste que lá em Aparecida existe a Casa do Romeiro, existe um local específico onde são colocados os agradecimentos através de materialização, não só de oferta física, dinheiro, mas também de vários objetos. E muita gente coloca por uma graça alcançada. Mas o que seria graça, na verdade, para a igreja? E como se merecer essa graça? Olha, a graça você pode traduzir como um favor divino. A graça está ligado ao que nós chamamos de mistério. Mistério. A graça por excelência para nós é Jesus Cristo. Porque até essa ideia de graça no Antigo Testamento vai estar ligada à misericórdia, Hesed, né? E outras coisas mais. Mas é no Novo Testamento, que nós conhecemos com mais abrangência o que é graça. A partir, não tanto dos evangelhos, mas a partir dos outros escritos do Novo Testamento. E São Paulo vai trabalhar muito a graça como o mistério revelado em Cristo. Então, o que é a graça? A graça é essa comunhão nesse mistério. A graça é a comunhão no mistério divino. Essa comunhão com Deus. E que São Paulo fala de mistério e outras coisas mais. A graça
ela é esse favor divino. Você tem a graça da salvação, né? A graça como salvação. Você tem a graça como libertação. Você tem a graça como justificação. Você tem a graça como comunhão. Percebam, por exemplo, que a gente fala muito de a graça que me liberta do pecado. Aí você tem uma graça muito ligada ao pecado, que a graça como libertação do pecado. Ela me tira do pecado, né? Mas você nem sempre fala da graça como comunhão. Então, a graça que me Sim. coloca nessa comunhão com Deus, né? Então, o que é a graça? A graça é esse é essa nova condição que o cristão é colocado para viver o projeto divino. Então, assim, a graça, ela não é um objeto, simplesmente. Eu pego uma coisa, eu consegui uma coisa. Isso é a graça. Porque tem um problema, Aldo, da coisificação da graça, Sim. da mercantilização da graça. E a graça não se compra, a graça é de graça. Então, o que é a graça? A graça é essa comunhão de viver nessa existência com Deus. Agora, então, para resumir essa história, como foi que a Bíblia resumiu a graça? A graça é vida, como diz São João. São João vai trabalhar muito graça como vida, é vida. São João também vai trabalhar a graça como amor. O que é a graça? É o amor. É o amor que foi derramado em nossos corações. É o amor que nos coloca numa nova condição na existência. E o que é viver na graça? O que é viver na graça? É viver cristamente. É responder a esse projeto de Deus. Agora, isso é, a graça é entrar nesse mistério. A graça significa o Cristo nos inseriu no mistério divino. Então, agora, que é o mistério do amor. Então, a graça assim, no geral, ela é inserção nesse grande mistério do amor de Deus. Agora, você pode entender a graça como um favor também específico. Você que vive esse mistério do amor de Deus na sua vida, você pode rezar a Deus e Deus entender que você precisa receber. Então, eu preciso de uma graça, de uma cura. Isso também é graça. Mas não é somente isso que é graça. Entendeu? Então, eu posso receber uma cura, uma graça específica. Eu posso receber um favor específico divino. Mas, se eu me descuidar e só ficar atrás de Deus por causa disto ou daquilo, eu coisifico a Deus e eu coisifico a graça. Eu coisifico a graça. E sabe o que acontece? Acho que alguém até escreveu isso, foi o Rogério. É a história da grande teologia da prosperidade. Você não tem direito à graça. Você não tem direito. Na graça, em matéria de graça, não há meritocracia. Não tem direito à graça. A graça é extremamente gratuita. Entendeu? Agora, você pode depois viver a partir da graça e, vamos dizer assim, você pode, como se fosse criar um mérito, que a tradição chama isso, né? Como se fosse assim, você cria uma espécie de mérito porque você está vivendo a partir daquela graça. Mas não é nesse sentido de que eu tenho direito. Não, Sim. não tenho direito. Então, assim, é esse que é o grande problema. É que a gente tira a graça do registro da ideia de que é comunhão no mistério divino de Deus, revelado em Jesus Cristo, sobretudo, sobremaneira, e a gente pega a graça como coisa assim, ó, né? O Rogério está dizendo assim, ó, isso é idolatria, é a cosificação de Deus, né? E você pega, né? Aí você quer uma graça de Deus, mas você não quer Deus. É Aham. aquela coisa, né?
Vo- Você quer um favor dele, mas não quer o reino. Você quer uma graça, mas você não quer as consequências do reino. Entendeu? Então, esse é o grande problema, né? Esse é o grande É, problema. espero que... Aí, por exemplo, Hum, você quer que Maria passe à frente, e ela pode passar, mas vamos lembrar das bodas de Caná. Ela chegou. Eu não sei se ela passou à frente, não. Eu não sei se ela passou à frente, não. Maria chegou, disse para Jesus a situação e ela deu um passo para trás. Ela deu um passo para trás. Não sei se Maria passou à frente. Agora, o que é que você pode entender? Tipo, você quer que Maria passe à frente na situação, mas você não procura viver como Maria viveu. Você não procura essa dimensão de comunhão com a vida de Maria. Porque a questão de Maria é que Maria ela foi totalmente obediente ao projeto de Deus. Então, você quer que Maria passe à frente, mas de repente você não procura viver também esse projeto. Então é isso. Eu acho que esse é o grande problema de você não entender o dinamismo da graça, não entender o dinamismo da graça, e você coisificar a graça. Você diz, quem é que tem direito? Quem é que está preparado? Quem são os eleitos? Né? Aí a gente uhum. fica assim, ó, a gente fica criando os preparados e não preparados, a gente fica criando os eleitos, né? Fica criando os eleitos. Então, por exemplo, eu estudei um autor que é chamado Juan Luiz II, que é um teólogo jesuíta uruguaio. Ele faz uma reflexão lindíssima na linha do que eu estou explicando aqui sobre a graça. E ele vai dizer assim: qual é a altura da graça? Qual é a altura da graça? A vida eterna. Né? Qual é a profundidade da graça? A graça vai até o nosso sub-humano e ela vai nos tirando para nos trazer humanidade. Essa é a profundidade. Né? Qual é a largura? Eu acho lindo isso. Qual é a largura da graça? A graça não atinge somente a poucos. A graça atinge toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, então você tem a altura, né? Você tem a largura, você tem a profundidade. E tem uma outra expressão que eu tô fugindo aqui um pouquinho. Tá faltando alguma coisa. Mas é isso, né? Então, assim, aonde é que a graça chega? Chega a toda a humanidade. Então, assim, então, nesse sentido, ele faz, né? Até as pontas da cruz de Cristo, né? Chega até uma. Onde é que essa cruz encrava? Ela encrava no chão da nossa humanidade, daquilo que é inumano, naquilo que a cruz ela encrava, ela vai naquilo que é subhumano, ela vai até lá para nos trazer humanidade. E ela vai alto, ela vai alto. A altura da graça é desse subhumano, vai nos trazendo humanidade até nos divinizar. A altura da graça é divinização. Então, isso aqui é o que é mais rico do tema da graça, da antropologia da graça. Né? Qual é o grande papel da graça? O papel da graça não é pedir simplesmente que Maria passe à frente para você conseguir uma coisa rapidinho. A graça, o dinamismo da graça que abarca tudo e a todos, qual é o grande papel da graça? Humanizar e divinizar. Então, a graça não é brincadeira não, viu, Aldo? O tema da graça, ele é lindo, só que muitas vezes a gente coisificou. A graça é esse Pois é. favor divino, só que a gente coisificou. Eu quero isso, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, isso e aquilo. Ou ele não quer me dar, fecha a cara, vai embora, e muita coisa, né? Aí tem de tudo em matéria de graça, né? Tem de tudo. Pois é, Antônio Rogério está lembrando o seguinte, que assim como no milagre de Caná, lá na Galiléia,
precisamos fazer a nossa parte. Em Caná é preciso encher as talhas de água, sem a nossa parte dificilmente acontece um milagre. E é bem interessante essa participação do nosso papel na graça, porque muita gente não percebe isso. Ou, como você falou, o senhor falou, como eu não recebo, então aquele título de Nossa Senhora já não está valendo para mim, vou recorrer a outro título de Nossa Senhora, porque aquele ali é um título assim meio fraco para essa graça. Eu vou pedir essa graça Exato. específica para aquele título de Nossa Senhora que é mais viável. Porém, eu sei que o senhor preparou um poema, não foi? Claro, agora é Senhora do Caminho. Está na linha do que a gente. Está na linha dessa questão dos títulos também. E diz assim: Sim. olha, vai retomar muita coisa que a gente falou aqui. Senhora do Caminho. O título da poesia é Senhora do Caminho. Senhora da Boa Viagem, Senhora da Glória, hoje Assunta Assunção. Também hoje sua Páscoa, seu nascimento no céu. Senhora de tantos rostos, porque muitos são os rostos, nomes e culturas daqueles que te invocam, que cantam as maravilhosas, as maravilhas que o poderoso fez em ti, por ti. Neste por ti acreditamos, caminhamos, esperamos. Louvamos as corajosas Marias, mulheres de discernimento e ação, que traz as marcas da vida, feita a miúde de desamor e ausências. Seu segredo é a não resignação, o interdito. Conheço não poucas Marias que não se cansam de amar, minha reverência, minha louvação. Maria, unida na cruz, unida na glória também, servidora de Isabel, servidora de Deus e tantos outros também. Olhamos para ti e nos vemos, já que somos todos caminheiros. Olhamos por ti as promessas de Deus, que se tornaram carne, fidelidade. Teu corpo preservado torna-se ainda mais morada de Deus. Corpo, nossa identidade. Corpo, caminho. Corpo em glória. Em Deus corpo, nossa vitória. Poesia Senhora do Caminho, de Júlio Santa Bárbara. Maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Reúne vários conceitos teológicos É. nesse poema, nessa poesia. Uhum. Uma das coisas que a gente observa também é o sentido que tem na expressão Mãe da Igreja. Esse é um dos títulos que Maria ganha como Mãe da Igreja. Existem outros títulos secundários que também expressam esse sentimento de Mãe da Igreja. E, indo para uma questão assim bem básica, por que Mãe da Igreja? Sim. Bom, no primeiro dado, eu já falei aqui, naquela experiência de eis aí tua mãe, eis aí o teu filho, você tem um dado bíblico-teológico, ali da primeira hora, que mostra que Maria recebe a comunidade, recebe a igreja também recebe. Depois tem um outro dado, é que a própria caminhada na igreja primitiva destacou a figura de Maria. Maria está ali com os discípulos. Maria está Sim, no cenáculo. Maria recebe o Espírito, o Pentecostes também, com os discípulos. Então há esse registro. Então, de fato, Maria ela está na igreja. Né? Ela está na igreja. Então já tem esse dado bíblico, né? Que é um dado que nos ajuda na reflexão. Depois, você tem a questão da maternidade divina. Porque, assim, olha, é uma coisa que o Papa fez agora. O Papa, na Patris Corde, o Papa fez um caminho muito interessante. Porque o Papa diz assim, José é chamado para realizar
a paternidade divina. Quer dizer, é chamado a ser o pai de Jesus. E José é chamado a ser, não sei se o Papa usa essa expressão, mas é uma espécie de ser sacramento da própria paternidade do pai. Porque é com José que ele aprende. Então, nas feições, na ternura de José, Jesus aprende a ternura do pai, abraça a ternura do pai. E aí o que o Papa faz? O Papa faz todo esse caminho para dizer, assim como José teve o papel de cuidador do menino e da mãe do menino. E essa estrutura ela se repete na igreja. E por isso, por essa razão sobremaneira, José deve ser chamado patrono da igreja, considerado o patrono da igreja porque ele continua a cuidar da mãe e do menino, que se repete na igreja, no sacramento, e se repete em tudo. A mesma coisa, eu diria, assim como o Papa trabalhou nessa perspectiva sobre a paternidade de José, que se estende hoje para toda a sua paternidade, que se estende para toda a igreja, você também tem a maternidade de Maria. Maria é a Theotokos, ela é a mãe de Deus, ela é a igreja, a primeira assertiva, o primeiro grande dogma, né, sobre Maria, né, Maria é a mãe de Deus, a mãe de Deus. Então, em nome disto, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, a igreja ela é, assim como Cristo é sacramento do Pai, a igreja é sacramento de Cristo. Então, se a igreja é sacramento de Cristo, ela continua a missão de Cristo. Então, nesse sentido, a maternidade de Maria também continua a sua validade na igreja. Porque, assim como ela foi mãe de Jesus, ela passa a ser também mãe do discípulo de Cristo. A mãe do discípulo. Assim como você diz, Maria é mãe de Deus, mas ela também é cristã, primeira cristã, na linha do Padre Zezinho. Ela é mãe de Deus, mas ela é discípula, ela é seguidora. E aí agora, ela como mãe de Deus e mãe de Jesus, ela como discípula e seguidora de Jesus, ela se torna também a mãe da igreja. Então, é uma ideia de continuidade teológica, continuidade espiritual, que se dá tanto na figura, na maternidade divina de Maria, como também na maternidade de José. É uma linha que a igreja utiliza e que o Papa utilizou também, além de todas as definições, além de toda uma teologias belas dos padres e de outros nomes, né? E além de textos clássicos sobre Maria, como São Bernardo de Claraval, no século XIII, parece. Então, além de grandes nomes e teólogos marianos que trabalharam essa teologia, você tem essa dimensão que é isso, né? A partir daquilo que a igreja define de Maria, sua maternidade divina, essa maternidade se estende para a igreja. José também. Ele foi chamado para exercer essa paternidade divina com Jesus. Então, a sua paternidade se estende para toda a igreja. Então, isso aqui, para mim, é fundamental. Eu bastaria dizer isso para a gente entender essa relação que se dá entre Maria e a igreja, José e a igreja, né? Porque antes tem uma relação entre Jesus e Maria, José e Maria, ou José e Jesus. Em que consiste, então, a Eu consagração a respondi Nossa tudo, Senhora? Aldo? Sim, sim, sim. Ah, sim, Eu porque tinha estou várias tentando fazer essa perguntas, pergunta né? para depois fazer uma relaçãozinha. Tá. Sim, como é que você perguntou? Em que consiste, então, a consagração a Nossa Senhora? Essa consagração a Maria? O que representa para a igreja esse se consagrar a Maria? Esse é um dado, isso aqui é uma coisa muito. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso na igreja. Por quê? Porque a consagração a Maria significa
eu livremente me coloco aos teus cuidados, mãezinha. Eu me coloco aos teus cuidados. Eu me abro. Assim como... Porque aquilo que eu falei... Por isso que eu acho que é legal a sua pergunta depois do que a gente falou antes. Então, assim como tem a maternidade divina, o papel de Maria, aquilo que a Lumen Gentium falou, qual é o lugar de Maria? O lugar de Maria é na igreja. Né? Ela está na igreja, mas o que é promessa para nós já é realização em Maria. Então ela é essa grande mãe. Ela é filha da igreja, vamos dizer assim, ela é filha da igreja, mas ela é mãe da igreja. E já se realizou o que é promessa, já se realizou nela o que é promessa para nós. Então, nesse sentido, é que nós nos consagramos a Maria. Por quê? Porque na linha dos títulos todos que ele está falando, a gente se entendeu, a devoção mariana, a teologia mariana, entendeu esse carinho manifesto de Maria pelo seu povo, pela sua gente, pela humanidade. Então, consagrar a Maria significa eu me coloco contigo, mãe. Eu me coloco aos teus cuidados, porque eu sei que a senhora vai me apresentar Jesus. Santo Inácio de Loyola, ele tem um exercício que, para o exercitante, né, dos 30 dias, ele tem um exercício lindo com Maria, que ele pede que o exercitante peça a Maria, me coloca com o teu filho, mãe. Ele pede que o exercitante, ele formula isso, ele formula uma petição para que o exercitante faça. Então, me coloca com teu filho, me coloca com teu filho. Então, a consagração é se colocar-se com teu filho. Agora, eu percebo que tem algumas expressões na igreja, até em torno dessa devoção a São Maria Grimond de Montfort, com essa questão da consagração, com correntes, essa questão de escravo de Maria. Preciso tomar um certo cuidado com isso. Não estou desmerecendo a devoção. Né? Isso. Não estou desmerecendo a devoção. Mas é preciso tomar cuidado, porque também cada tempo é um tempo. E aí você quer transportar tudo da época de um santo para hoje, ou como ele concebeu a sua experiência mariana, e de repente, não, eu sou escravo de Maria. Mas por que Maria quer você como escravo, hein? Eu pergunto para a pessoa. Por que você quer que Maria... Por que você quer Maria... Por que Maria te quer como escravo? Porque se nem Jesus te quer como escravo... Que é amigos, né? Diz lá em Gálatas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então aí entra o grande problema que alguns teólogos trabalham, como o Juan Luis II, esse teólogo uruguaio. Muitas vezes você tem cristãos não amadurecidos. Você tem uma fé não adulta. Então é preciso amadurecer na fé. É preciso crescer na fé. Entendeu? É como, por exemplo, alguém chegar e dizer, não, eu vou entregar minha liberdade para Deus. Tudo bem, entregue. Mas por que você vai entregar uma coisa que Ele te deu? A liberdade. Entendeu? Se está com medo, tudo bem, você pode entregar, mas você vai continuar, como do ponto de vista filosófico, Sartre vai dizer isso, né? Somos condenados a ser livres. Mas também do ponto de vista teológico, o tema da liberdade, do ponto de vista teológico, antropológico, o tema da liberdade é um tema importante. Não é o cristianismo é construção. O cristianismo é a passagem, é todo o esforço de passar da liberdade para a libertação. É para a liberdade que Cristo me libertou. Ou eu diria isso. O cristianismo é esse processo de você passar efetivar a libertação para chegar à liberdade. Agora, entregar liberdade
De repente você quer entregar liberdade porque você pode ter medo da própria liberdade. É Você pode delicado, ter, né? você quer entregar liberdade porque você tem medo dos próprios desejos. Tem que é preciso lidar com os desejos, entendeu? Então tem umas Não coisas dá para assim fugir que, de si, né? né? Ninguém É foge de isso aí. si. Filosoficamente, a gente sabe que a liberdade, ela não é absoluta, porém, ela é necessária para que ela Necessário. nos dê possibilidade de escolhas. Então, nós não Sim, somos robôs. A gente precisa escolher. Eu só vou escolher se eu tiver liberdade. Mesmo que as uhum, minhas escolhas sejam limitadas pelo meu tempo, pelo meu espaço, eu sendo um homem situado, mas eu preciso ser livre para escolher, para me responsabilizar por esses atos, para aprender a crescer. Eu vou me constituindo enquanto ser consciente através de minha liberdade e minhas escolhas de outros elementos. Então, quando essas fés aparecem, por isso que eu falei antes que Jesus quis amigos, e Antônio até falou dessa questão que ele fica desconfiado e prefere, como Jesus disse, que queria ter amigos, porque com os amigos você divide tudo, a sua liberdade, você pede conselho, você fica mais à vontade. E tem essa relação, eu creio que filial com Maria, né? Uma relação de liberdade, sem tantas prisões. Porque se você é escravo, você não vai ter liberdade de falar determinados assuntos. com certeza. Como escravo, ninguém pode falar determinados assuntos, até pelo limite da hierarquia, né? Como Claro. filho, você tem limite, mas a liberdade é muito maior. E você, como filho, sempre busca um caminho para falar sobre esses assuntos. Mas, É interessante isso. diante do que a gente tem falando, por que é que as aparições de Nossa Senhora, elas demoram tanto, já que ela é a mãe da igreja, já que a gente tem essa consagração à Nossa Senhora, por que que essas aparições, elas demoram tanto para ser reconhecidas? Claro que existem sempre aquelas pessoas que, inclusive a psicologia tem, eu não me lembro agora direito qual é a, o ramo da psicologia que estuda essa, essa questão de desenvolver psicose em cima de religião. E aí a gente vai ver muito Jesus, muita Nossa Senhora, que vai ter nascido de novo aqui na Terra. Inclusive tem um personagem, o Henrique Cristo, que brinca muito com isso. Mas por que é que se demora tanto para se reconhecer algumas aparições de Nossa Senhora? Qual é o percurso da igreja para que essa aparição ela seja realmente reconhecida? Muito bem. Olha, as aparições, elas lidam com o fenômeno de... elas podem se confundir também com o elemento de paranormalidade também, sabe? Sim, Tem uma... Elas, quando você entra nessa esfera, você pode reproduzir um monte de coisa. Você pode reproduzir Nossa Senhora. Se você olhar, por exemplo, alguns textos de algumas aparições de Nossa Senhora, você vai ver que tem umas coisas estranhas também. Tem umas coisas estranhas. Então, assim, tem elementos que não são credíveis em muitas aparições. Tem elementos tem aparições que você tem que desconfiar. Então, assim, é, é interessante que você tenha noção disso. E outra coisa, a igreja ela é muito prudente. Não é você chegar e dizer que estou vendo Nossa Senhora e isso já ser aprovado. E olha que essa aprovação, ela não se dá nem para uma aprovação assim, oficial. Porque se você olhar bem, não me consta que as aparições, as grandes aparições, elas, elas tiveram, por exemplo, vamos dizer assim, tipo um documento da igreja dizendo essa aparição é válida. Não. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, os papas têm um carinho grande por Fátima. Ela tem, de fato, um reconhecimento. Ela chegou a um nível, Fátima, Lourdes, Medjugorje. Medjugorje eu não botaria no mesmo patamar, não. Mas, assim, ela chega... Mas também, essas três têm o seu lugar. Mas, assim, elas chegaram a um patamar
porque os papas têm alta conta, visitam, falam, e tem muitos outros elementos. Mas essas aparições também, elas têm uma coisa, por exemplo, de Lourdes, né? Como se dá com a pequena Bernadette, a, a Bernadette de Salgueiro, como se dá. Depois também, a própria, lá com os pastorinhos, Lúcia, Jacinta, Francisco, tá? É um tempo de 6 meses. Então você tem aparições, por exemplo, que Nossa Senhora aparece o tempo todo. Aparece 2 vezes Uhum. por semana. Aparece, já tem aparições aqui na Bahia, que Nossa Senhora aparece há muitos anos, toda semana. Então tem uns elementos desses, que quando você pega o texto, quando você vai para a textualidade, você fica assim. E depois, então assim, tem essa questão de discernimento, tem que comprovar muito, porque pode ser alguma questão de ordem paranormal, psicológica. É importante ver também a questão dos frutos. Mais do que dizer assim, ó, Nossa Senhora apareceu mesmo em Lourdes, Nossa Senhora apareceu mesmo em Fátima. Mais do que dizer isso, não é que está desacreditando, mas é ver os frutos. Olha aí, ó, olha o gigantismo, olha o gigantismo de Lourdes, olha o gigantismo de Fátima. E olha que a devoção de Maria, isso é uma coisa para estudar também na devoção de Fátima, é que a devoção de Maria de, de, de no 1917, essa devoção aparece em Portugal quando a República Portuguesa está vivendo diversas coisas. E parece que Sim. até experiência de hostilidade com a própria fé. E aí vem um vulto, né? Vem uma experiência mariana com esse gigantismo. Então, assim, é impressionante isso. Então, é por isso que eu digo, então é pelos frutos. Então, vamos dizer, além de todo o discernimento apurado, para você dar um plástico, para você dizer, não, aqui tem elementos que indicam uma experiência verdadeira. Tem muitas aparições que não indicam isso. Entendeu? Tem muitas aparições que você não vê nem conversão direito no vidente. Uhum. Tem muita conversa, tem muitas visões que você vê isso aqui, ó, cifrão. Aham. Entendeu? Isso. Você vê cifrão só. Então, Até tem parece que que tomar está se cuidado com caminhando, isso. até parece que está se caminhando da mesma forma que se caminhava alguns cristãos na Idade Média, né? Em que tinha que se pagar indulgência para poder se receber os benefícios. Se não tivesse Sim, dinheiro, ah, desculpa, mas você não é merecedor disto, né? A sim. coisificação que estava falando. E só para relembrar ó, a nossa conversa anterior, o Miguel estava dizendo aqui que é como irmão que a gente tem a liberdade até de aringar. Pera aí, traduz aí para mim, porque Miguel fala Aringá, eu sou da Bahia, não sei o que é isso não. Aringar é brigar, que você tem a liberdade de brigar, de discordar e de chegar às vezes até às vias da discussão assim mais acirrada. É mesmo, É o muito que legal isso significa aí, esse Miguel. aringar. Muito Pois legal. bem, que exercício a gente poderia então realizar como devoto de Nossa Senhora, de Maria, para se manter fiel a esses ensinamentos cristãos? Eu acho que vale. Eu estou voltando o tempo todo. Nem pensei que eu faria isso aqui, mas eu estou voltando o tempo às bodas de Caná. Eu acho Sim. que vale fazer tudo o que ele vos disser. Viu? Fazer tudo o que ele vos disser. Então, assim, é, é interessante essa coisa do. Maria. Maria é um ser humano que deu certo, né? Maria é um ser humano que deu certo. Então, Maria não precisa de holofotes. Maria não precisa de muitas luzes, de muitos artifícios e firulas, de muita coisinha em torno dela. Então, assim, é interessante essa coisa de
de viver o seu lugar, o seu papel. Então, viva a, a beleza da fé mariana, mas sem perder a dimensão de uma fé cristológica, cristocêntrica. Cristo está no meio, está no centro. Maria o tempo todo apontou isso. Então, grande para mim, o grande ensinamento que resume isso do ponto de vista bíblico é isso: fazer tudo o que ele vos disser. Assuma. Para ser mariano de verdade, para ser mariano de verdade, é preciso assumir o projeto. É preciso assumir o projeto de Deus, o projeto de reino, que Maria assumiu, que José assumiu. Né? Por exemplo, o José, na expressão do Papa Francisco, José assume esse projeto com uma coragem criativa. Então Sim, é preciso também assumir, né? Assumir o projeto. E esse projeto, olha só, para José, para Maria, não vai embora para o Egito, porque o homem tá, o menininho tá em apuros, voltam, porque agora já pode ficar, não vão direto para outro lugar, se instalam em Nazaré, e o que for. Então, assim, é, então é importante assumir o tranco, o tranco. Então, para ser mariano de verdade, é assumir esse, fazer tudo que ele vos disser, assumindo o tranco, como Maria assumiu também. Não, não era assim, não. Não era esse água com açúcar, não. Então, precisa essa assumir o coisinha tranco leve, que né? esse vai bem, é isso mesmo. Essa É bem, fuga. Eu sempre digo, quando eu estava dando aula de ensino religioso aos meninos, que a própria estrutura da família de Nazaré, exemplo para o mundo cristão, ela não tem nada do que muita gente coloca como uma família organizada. uhum, Deve ter sido um tumulto muito grande até os dois se acertarem internamente e as várias questões durante o percurso. De repente, Maria se põe a caminho. Ela não estava pensando minutos antes, até a aparição do anjo. Depois, quando ela soube da prima grávida, ela veio a ideia dela se pôr a caminho de sair e todas essas questões que nós conversamos hoje. A estrutura, José é um pai adotivo que assume toda a paternidade, mas também entrou em conflito. Então as pessoas às vezes querem vivenciar a fé sem o conflito. Em filosofia a gente sempre diz que o conflito é bom. Esse conflito é bom no sentido de que você precisa estar sempre questionando as suas escolhas, as suas certezas, as suas atitudes. E a gente está chegando, caríssimo, o finalzinho do nosso bate-papo. Teria muitas questões, mas vamos deixar isso para um outro momento. E eu vou uhum. só lançar duas provocaçõezinhas. A primeira é: qual a importância de se invocar a Virgem Maria? E a outra, que o senhor já pode emendar falando, o senhor é devoto de Nossa Senhora? Gente, é importante demais. Hoje mesmo eu fiquei. Eu sempre gostei de Maria. Eu fiz poesias a Maria, várias. É, eu tenho essas aqui que estão publicadas que eu li, mas eu tenho Sim. outros. Tem um livro aí no forno. Tem um livro no forno com mais de 10 poesias marianas. E eu tenho uma devoção, sim. É importante é, rezar a Maria, eu vou dizer assim, como filho, que eu tenho uma mãe muito querida também. Porque se eu tenho uma mãe que me ama, se eu tenho uma mãe, que é Maria, mãe da igreja, por que não contar com ela na caminhada? Esses muitos títulos, Aldo, é para dizer para isso, é ela dizendo para nós, podem contar comigo, com cores, tantas coisas, tão lindo isso, né? Mãe Negra do Aham. Brasil, Guadalupe, né? Guadalupe, lindo isso. Mãe indígena. Então, podem contar comigo. Então, isso é bonito, né? Então, assim, e aí você me perguntava
tentei responder essa primeira. A segunda é sim, sou devoto de Maria, gosto de diversos títulos, né? Estou na paróquia agora que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, gosto desse título, gosto do título Nossa Senhora da Esperança, né? Uhum. Hoje eu citei para o povo um título uma devoção que é tradicional no Brasil, que parece que a primeira igreja em Porto Seguro, aqui na Bahia, é dedicada a ela, que é Nossa Senhora da Pena, né? Padroeira Não. das artes, dos artistas. É lindo isso. E assim, gosto também de um título que eu, como eu sou inaciano e fiz a minha caminhada primeiro com jesuítas, Nossa Senhora da Estrada. Lindo isso, devoção de Santo Inácio, devoção da Idade Média, Nossa Senhora da Estrada. Acho lindo isso. Tem a oração Nossa Senhora da Estrada, uma oração linda, linda. Então, assim, e para terminar, assim, eu tenho a copadroeira da minha paróquia de origem é Nossa Senhora do Amparo, que é uma Hum. devoção que tem mais de 300 anos, que, que veio antes da devoção a São Gonçalo de Amarante, que os jesuítas trouxeram para a minha região. E por isso que eu fiz essa poesia aqui, ó, Amparo da Esperança. Amparo foi o teu doce nome nestes campos de cachoeira. Amparo é o sinal da tua presença neste pedaço do recôncavo. A proteção divina que nos acompanha parece começar nos teus olhos. Quando estamos distantes, eles, de Deus, nos aproximam. Nestas terras de Gonçalo de Amarante, não foi suficiente invocar-te como Santa Maria, Mãe de Deus. Aqui é amparo dos filhos teus. Roga por teus filhos, ó Mãe do Redentor. Sê dos São Gonçalenses refúgio protetor. São Gonçalo é minha cidade natal. Sê dos São Sim. Gonçalenses refúgio protetor. Nos tempos em que o verde tarda e cansa, intercede por nós o amparo da esperança. Então essa é a minha devoção também. Né? Muito bem. Muitíssimo obrigado por seu tempo, pela partilha desse conhecimento maravilhoso sobre Nossa Senhora. E, se possível, depois, o senhor pode me dar algumas indicações de leitura que eu sempre deixo na descrição do vídeo, para que as pessoas procurem se aprofundar também sobre esses temas e esses dados que nós levantamos durante esse período da nossa conversa. E, como mensagem para fechar esse nosso bate-papo, o que é que o senhor nos diria? Diria que a, a devoção a Maria ela nos engrandece muito. E eu insistiria somente com isso. Tirar a devoção a Maria dessa coisa de entre mim e Deus, eu quero isso, toma, Maria me deu, eu agora vou. Isso é bonito, tudo bem, tem o seu lugar, mas entender que a figura de Maria está aí para nos ajudar nesse caminho, que é o caminho da graça divina em nós, que é humanização e divinização. Por isso que Leonardo Boff, lembrando aí a tradição, acho que é Ambrósio, não sei, mas olha, quanto mais humano, mais divino. Quanto mais divino, mais humano. Então, se a devoção mariana me ajudar nisto, já, tem, já temos meio caminho andado. É isso. Viu? É minha palavra. Obrigado, Aldo, pelo convite. Adorei. Bacana, foi bacana esse espaço, viu? Sou eu quem agradeço. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Tenha uma boa noite. E a gente depois pode marcar outros momentos. Com certeza, estamos aí, viu? Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau, Aldo. Rogério, um grande abraço, meu amigo, viu? Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Até breve. Nós acabamos de conversar agora com
o Padre Júlio César. E os títulos de Nossa Senhora, como nós percebemos, são títulos que nos ajudam a entendermos e vivenciarmos melhor a nossa fé, não como algo extraordinário. Afinal de contas, Maria foi mulher, ela esteve presente na terra, uma humana, e ela gerou um filho dentro de si, de seu ventre, um filho humano para nos divinizar. Então fica essa reflexão, em que a gente precisa dessa graça, desse aprofundamento do subhumano, para a gente chegar ao que é humano, refletir o que é humano, até o patamar divino, sem perder a ligação de um com o outro, porque senão a gente deixa de existir. A gente é cheio de falhas, mas também cheio de virtudes. E aí a gente encerra lendo esse... Não sei se vou ler o trecho todo, mas diz assim: todas as gerações vão proclamar-te santa. Por isso, Maria, nossa geração, te ama e também te encanta. Tu és santa, ó Mãe do Rosário, és bendita entre todas, Maria. Te louvamos em teu santuário, és a causa da nossa alegria. Do perpétuo socorro bendita, Mãe das graças, Mãe terna e amável. Tu consolas a alma aflita, Mãe rainha, Mãe admirável. Mãe de Lourdes e de Guadalupe, em Salete és bendita também, que na vida nada me preocupe, pois tu és minha força e meu bem. Mãe Senhora do Carmo és santa, Mãe dos pobres, Mãe Aparecida. Mãe de Fátima, a igreja te canta, Mãe de Deus, Mãe da luz, Mãe da vida. És feliz mesmo sendo das dores, Mãe da igreja, ó Mãe da saúde. Rosa mística, flor entre as flores, teu poder junto a Deus nos ajude. Dos apóstolos, Mãe, te cantamos. De Loreto do divino amor, como Deus e com Deus te louvamos, pois foi dele o primeiro louvor. Ó bendita Rainha da Paz, nosso povo que a Deus só adora, seu amor e carinho te traz ao chamar-te de Nossa Senhora. Te chamamos bem-aventurada, medianeira, também Conceição. Com 1000 nomes, ó Mãe, te honramos, mas te amamos num só coração. Todas as gerações do Padre Antônio Maria. Então, que nós possamos refletir bastante sobre esse nosso encontro de hoje e a gente se encontra na próxima semana. No próximo Conversa Atrevida. Muitíssimo obrigado por sua presença e até breve.